Olá, irmãos, sou Ronaldo Costa e hoje nós vamos falar sobre a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, né, gente? Você que já me conhece há algum tempo e também está acompanhando os vídeos, sabe que eu sou devoto de São Paulo Apóstolo, então já estou com ele ali, a minha imagem de São Paulo Apóstolo, o meu quadro aqui de São Paulo Apóstolos também, porque hoje nós queremos compartilhar um pouco da história desse grande gigante da nossa fé, assim como também compartilhar um pouco desse testemunho, dessa minha proximidade com São Paulo, né? Então vamos junto. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Vamos falar então aqui, irmãos, sobre o percurso de São Paulo, né? Olha só, a conversão de São Paulo se deu no ano 36. Se nós considerarmos que ele morreu no ano 67, então sobra aqui 31 anos de missão. Se você considerar, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, ele passou 3 anos discipulando-se lá na Arábia, então sobra então 28 anos. E nós vamos diminuir 5 anos de desterro em Tarso, né, onde ele foi preso por judeus, foi julgado, foi levado a Roma e ficou 5 anos nesse processo todo. Sobra então 23 anos de missão. Se você diminuir 8 anos, dá resultado de 7 prisões, conforme o testemunho autorizado pelo Papa São Clemente, o Papa da época. Né? Então ele autorizou um estudo, um testemunho, e resultou-se aí que Paulo foi preso 7 vezes, ficando 8 anos preso. Sobra então 15 anos de vida ativa, 15 anos de vida de missão. Considere agora, gente, o tempo gasto, não dá para mensurar afirmativamente. Você vai ter que imaginar aí com você mesmo. Frequentes naufrágios, né? São Paulo que ao viajar da Ásia para a Europa tinha que navegar pelo mar e naufragava lá. Se eu não me engano, ele naufragou 3 vezes ou mais. Imagina o tempo, nadando até buscar a terra seca. Quanto tempo demorou esse tempo dentro da água, tentando nadar e encontrar a terra. E os assaltos, quando ele era assaltado, no Atos dos Apóstolos, se você notar, você vai perceber que ele foi assaltado diversas vezes. Toma tudo que tem, toma suas roupas. E aí, como é que faz para ele tentar viajar sem nenhum tostão no bolso? E os apedrejamentos, o tempo de convalescença, recobrar a saúde, né? Nota que São Estevão foi apedrejado e morto, gente. Apedrejamento era uma tortura física que levava à morte. E aconteceu com São Paulo por pelo menos 3 vezes ou mais. Então imagina o tempo gasto para recobrar a saúde. E as 8 vezes que ele foi açoitado e a convalescença também, o Senhor Jesus, conforme aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi açoitado. E ele passou todo aquele sofrimento que o açoite faz e para recobrar a saúde. E São Paulo, que foi 8 vezes, passou por isso. Né? E também, e o tempo que ele gastou para viajar num total de 15 mil quilômetros, né? É quase 5 vezes o tamanho de norte a sul do Brasil. Imagina você viajar sem avião, sem carro, viajando mesmo. Quanto tempo ele demorou para isso? E aí você vai considerando. Quanto tempo será que sobrou para as missões mesmo? Missão feita em Éfeso, missão feita em todo lugar que ele foi, né? Tanto sofrimento. Até relata aqui no 2 Timóteo 4,17, pode buscar aí depois. São Paulo fala assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui liberto da boca do leão. Então, olha só, o São Paulo reconhecendo que todo esse momento, essa evangelização, essa missão dela, teve o apoio direto de nosso Senhor Jesus Cristo. E fica uma pergunta para mim, para você responder: como é que pode influenciar tão definitivamente a história e delinear o rumo do cristianismo em tão pouco tempo? Né? Se você considerar, foi através de Paulo que o evangelho chegou a mim, a você e a todo o povo que vive no Ocidente, porque São Paulo fez o evangelho sair do mundo judaico e partir para o mundo gentílico, e no mundo gentílico chegou até nós. Considere isso, irmão. Como será que pode Paulo ter influenciado em tão pouco tempo o rumo do cristianismo? Irmãos, então como que será que São Paulo influenciou tantas as pessoas
né, o cristianismo em tão pouco tempo de missão. Confesso a você que o primeiro livro que eu li sobre Paulo é esse aqui que chama O Segredo de Paulo de Prado Flores. Né? Eu até anotei o dia que eu comprei esse livro, 12 de outubro de 2010. Gente, esse livro me abriu os olhos para quem é Paulo. Eu fiz o projeto Vinho de Verde com o Batista, com o Maurício, lá de Porecatu, e lá eu comecei a mergulhar na leitura do Evangelho. Lia todo dia. Eu li os Evangelhos 4, 5 vezes, o Novo Testamento. E como eu ficava admirado de Paulo, as frases, as cartas evangélicas, como funcionava para mim. E esse foi o primeiro livro que eu li. Né? Então, quando você começa a estudar o livro de Paulo, como você começa a estudar a vida dele, você fica pensando, meu Deus, que homem profundo. E de lá para cá, gente, foi assim um testemunho assim, de doideira total. Vou mostrar para vocês onde é que chega a minha loucura por Paulo. Depois eu comprei esse livro aqui, Viver para mim é Cristo, falando sobre Paulo de Tarso. Depois veio esse Paulo de Tarso aqui, outro livro que eu comprei. Livrinhos assim, foi fininhos, que foram fomentando meu amor por Paulo, né? Esse livro do Papa Bento aqui, sobre o livro de Paulo, ele vai falando sobre colaboradores e as formações de comunidade que Paulo fez. Caramba, esse livro aqui é muito gostoso. E esse livro aqui, gente, que eu ganhei de presente, Procura-se Pregadores como Paulo, né? Falando da persuasão de Paulo, falando do jeito que ele falava com as pessoas, a maneira com que ele lidava com as pessoas depois de pregar. Gente, aí eu comecei cada vez mais a ficar aprofundando sobre a vida de Paulo. Depois eu li esse livro aqui, Paulo para o Conquistado, né? Como é que Paulo chegava nas comunidades, como é que Paulo fazia uma evangelização poderosa. E esse livro aqui que eu já coloquei aqui diversas vezes, né? Paulo, o Espírito Santo e o povo de Deus, os desdobramentos escatológicos da vida de Paulo, o tanto que ele se deixava levar pelo Espírito Santo e fazia com que as comunidades tivessem a mesma experiência de Pentecostes. E esse livro aqui, gente do céu, é uma maravilha, é um livro que aprofunda muito, e eu acredito que o autor deve ter tanto amor por Paulo que você sente quando você está lendo. Já é um pouquinho mais grosso, mas você não consegue deixar de ler. E esse livro aqui, gente, que maravilha esse livro aqui, Jesus, Paulo e os Evangelhos. Esse livro aqui vai falar muito sobre a igreja primitiva, as dificuldades que tinham. Por exemplo, a dificuldade que tinha, não tinha Bíblia igual nós temos. Não tem como estudar a Bíblia, você tinha que ouvir os apóstolos, você tinha que ouvir os relatos das pessoas. Rapaz, era tão bom. Gente, aí é claro, começou a ficar meio doido aqui, eu comecei a mergulhar cada vez mais na história de Paulo, os livros foram ficando mais grossos, minha esposa começou a falar, rapaz, você não tá bem não, eu tenho que concordar com ele. Esse livro aqui, gente, que daí já é livro mais voltado para teologia, né, que vai falando a teologia do apóstolo Paulo. Esse também aqui, um livro forte de São Paulo, vai falar muito sobre a teologia por detrás de São Paulo. Você começa a mergulhar, aí você não para mais. Esse livro aqui, né, você percebe que o desenho é igual ao do quadro, né? Paulo e o dom, vai falar muito sobre Paulo, sobre cada um dos dons espirituais e a teologia por detrás dele. E esse livro aqui do Luiz Lucien Serfoucault vai falar sobre a ressurreição, vai tratar sobre o tema da comunidade, vai tratar sobre a vida espiritual, vai tratar sobre o pecado, vai tratar sobre os carismas, vai tratar sobre os dons espirituais. Gente, olha, tudo isso para dizer para vocês, sabe? Quando você começa a estudar na vida de Paulo, de você estar diante de um homem que, como Paulo e a sua missão, são tão grande, tão riquíssimo, que as cartas são o alicerce da vida cristã. E aí a gente tem que pensar nesse Paulo que harmoniza a sua vida com aquilo que estava dizendo. Quando você está pensando em Paulo, você deve pensar nele como ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só que quando você começa a mergulhar naquilo que ele fez, naquilo que ele passou por tentar fazer essa missão e conseguiu realizar, você fica estudando a vida e a obra de um homem que é como navegar num imenso mar, onde se você jogar âncora para tentar parar o teu navio, você não consegue tocar o fundo para sequer medir a profundidade. Foi assim que eu fui me sentindo. Cada vez que eu fui mergulhando na vida de Paulo, naquilo que ele fez, nas comunidades que ele fundou, na mensagem, na teologia por detrás da sua mensagem, eu fui percebendo, meu Deus do céu, eu estou diante de um cara profundo. E é tão gostoso isso, gente. É isso que a gente está compartilhando. Eu sei que você deve estar pensando, rapaz, esse cara não bate bem da cuca, não. Eu concordo com você, viu? Eu concordo com você. Se você tem algum testemunho aí de Paulo, sabe, um livro que você leu,
leu, ou se você já leu algum desses livros que eu te mostrei, compartilha aí. Fala para mim o que você achou, fala para mim o que você gostou nesses livros que você leu, ou de um outro livro também, né? Imaginemos Paulo como um atleta. São Paulo mesmo falou que ele se comparou a um atleta, né? Então a sua carreira começa lá em Damasco, quando ele teve um encontro com Jesus ressuscitado. Ali ele cai daquele cavalo. Ele tem aquele encontro com Jesus, a quem ele percebe. Jesus se apresenta a ele no seu corpo ressuscitado, né? E ele então fica ali em Damasco. E ali acontecem os seus primeiros treinadores, né? Aparece Silas, Ananias o batiza no Espírito Santo. Ele com certeza, aqueles cristãos que ele veio perseguir, de repente ele começou a escutar aqueles cristãos, a vivência de Cristo daquele povo, né? Ele começou a entender a ação do Espírito Santo. E ali, com aqueles Silas, com Ananias, com aquela turma dos discípulos que viviam em Damasco, certamente Paulo teve os seus primeiros treinamentos. E que treinamento foi, né, gente? Ao ver você a grandeza de Paulo, que ele fez pelo Evangelho, devemos considerar que ele foi muito bem treinado, né? Paulo depois ele vai para a Arábia lá, com certeza, conhece outros discípulos, conhece outros cristãos, com certeza. Ele também foi muito bem formado. E todo atleta enfrenta os seus obstáculos, não é verdade? Quantos atletas a gente já percebeu por aí que enfrentou obstáculos? Eu me recordo agora, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. Antes de ganhar a Copa de 2002, lá em 2000, ele foi lá e arrebentou o joelho num jogo lá da Inter de Milão, né? Teve o seu obstáculo. Depois ele se recuperou, fez a cirurgia e ganhou a Copa do Mundo, né? E os obstáculos de São Paulo? Você viu aí no videozinho, né? Os açoites, os naufrágios, o apedrejamento, as traições, tudo isso são os obstáculos que fez pelo caminho. Todo treinador sabe que o atleta ele vai enfrentar obstáculos, às vezes mentais, às vezes físicos, e ele vai ter que se superar se ele quiser fazer a diferença. São Paulo não foi diferente, não é verdade? E todo atleta que enfrenta isso pode perceber a sua vida, né? Os seus obstáculos, dá mais sentido à sua vida, confirma mais a sua missão. Foi assim com São Paulo. E aí São Paulo, percebendo esses obstáculos, ele que precisava anunciar esse evangelho, ele percebeu que não se tratava de uma corrida individual, mas se tratava de uma corrida de revezamento. Olha que coisa linda, né? Então o que Paulo faz? Ele passa a formar e capacitar aqueles que irão continuar a levar a palavra de Deus até os confins da terra. Veja, nós falamos agora no vídeo que Paulo viajou o mundo todo para tentar pregar o evangelho. Só que ele percebia que muito tempo de convalescença, muito tempo preso, açoitado, a palavra de Deus parava com ele. Ele falou assim, eu posso morrer, eu posso ficar parado, mas a palavra de Deus tem que correr solta. Então Paulo percebe, não é uma corrida individual, é uma corrida de revezamento. Outros irmãos têm que correr comigo. E a palavra de Deus, então, ela não vai parar. Não vai parar de correr. Né? Então, Paulo forma Tito, forma Timóteo, forma Tíquico, né? Forma Prisca, forma Áquila. E coloca aqui em São Paulo, cita mais de 50 colaboradores do Evangelho que ele tem diretamente com ele. Forma Lucas, o evangelista. Lucas anda com ele. A partir do momento que o Lucas relata ali o Atos dos Apóstolos, até o capítulo em que Paulo é convertido, a partir daquele momento, Lucas começa a andar com Paulo. Veja quanta coisa acontece na vida de Paulo. Segundo Timóteo, você percebe como é que Paulo deveria tratar essa formação, essa capacitação com todo zelo, com todo carinho. Lá em 2 Timóteo 2:1-2 está assim, ó. Tu, portanto, ele está falando a Timóteo, um dos seus colaboradores. Tu, Timóteo, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouviste em presença de muitas testemunhas, confio a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. E assim nasce a tradição católica. Sabe quando você vê aí os bispos, quando você vê os cardeais, quando você vê um padre, nada mais é desse processo que São Paulo também fez. Ele formou e capacitou, ele instruiu, ele pediu o batismo no Espírito Santo sobre eles. E esses deveriam perceber essa riqueza, esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos progredir na vida. E esses deveriam confiar essa mensagem a outros, que sejam também capazes de confiar a outros. E assim nasce a tradição.
E hoje, 2020 anos depois, nós aqui estamos vendo hoje o Papa Francisco, né, sendo esse sumo sacerdote nosso, e essa tradição, os bispos, que são como os apóstolos, essa comunhão que existe na igreja hoje. O que será que motivou Paulo? Será que ele fortaleceu ele? É tão bom recorrer ao versículo 2, o versículo 20, o capítulo 2 de Gálatas, onde diz assim: eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Engraçado, né? São Paulo fez tantas coisas, gente, maravilhosas, mas no final das coisas, ele tá levantando o nome de Jesus. Acredito que em Paulo, esse Jesus fortaleceu em cada caminhada. Nós vemos no vídeo o que aconteceu com esse homem em São Paulo. E no final das contas, ele não se engrandece. Pelo contrário, ele engrandece o nome de Jesus. Ai, Paulo, como ele ensina, eu me emociono, gente. Cada vez que eu vejo, cada vez que eu começo a voltar para a história de São Paulo, eu fico pensando na minha história de cristão. Pensando naquilo que eu fiz e ainda é tão pouco perto do que esse cara fez. Pensando, às vezes, também naquele pouco que eu faço e que fico tentando buscar glórias para mim e contrasta com Paulo, com o tanto que ele faz e não busca nenhuma glória para ele. Eu gosto também de pensar, sabe, na vida, no fim da vida de Paulo, né, quando Paulo tem que terminar sua carreira, ele até escreve aquela carta a Timóteo, a segunda, aquela carta tão forte que você vai ver no Evangelho de hoje. Ao pensar no fim da vida de Paulo, eu lembro daquele filme Paulo Apóstolo de Cristo, gente. Procura esse filme. Ali no finzinho do filme, quando Paulo tá saindo levado para fora de Roma para ser decapitado. Então ele vai rezando, vai confiando em Deus, né? E acontece a decapitação. E eu não sei se você sabe, mas quando Paulo é decapitado, a cabeça dele pula 3 vezes no chão. E nasce 3 fontes de água, que até hoje está lá em Roma. Essa fonte de água que chama Trifontaine, né? Tá lá até hoje. Esse tempo atrás tem um amigo meu, Gabriel, lá da Manu e Gabriel, que estava lá. Eu falei, vai conhecer a Trifontaine, é onde a cabeça de Paulo rolou 3 vezes, nasceu 3 fontes de água viva. O Ronaldo não sabia. Curiosidades, né, gente? Mas ali no filme, São Paulo está sendo dirigido para ser decapitado. E o que fica, assim, bem no finzinho do filme, é que Paulo é decapitado, sai a cena da decapitação, vem a cena de Paulo se levantando, né? Vem algumas pessoas ali no céu abraçando ele, e lá na frente vem Jesus Cristo, né? O grande alvo de Paulo na sua vida. E ele olha, né? Jesus está vindo de longe, ele percebe, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está vindo ao encontro dele, e Paulo corre ao encontro de Jesus. Nós temos que considerar que lá no céu, com certeza esse encontro não foi normal. Nós não estamos falando de gente normal, gente. Paulo foi um ser humano grandíssimo e o Senhor Jesus é o nosso Deus, o nosso Salvador. Imagina a comunhão que houve entre esses dois aqui na terra. Agora vamos imaginar a comunhão desses dois que existe lá no céu. Né? E o filme se encerra assim. Paulo acordando na glória eterna e dando um forte abraço. Eu gosto de relembrar aí nessa leitura que nós vamos ver nessa solenidade, Paulo dizendo assim: resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Né? E eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão com 2 perguntas que eu queria que você levasse para você. O Jesus de Nazaré que pregam hoje é o mesmo que Paulo pregava? Esse Jesus que a gente anda ouvindo para lá e para cá, nos grupos de oração, nas igrejas, seja evangélica, seja católica, é o mesmo Jesus que Paulo pregava? Tem gente que está buscando Jesus com quais objetivos? Porque Jesus é tão claro, gente. Ou a pessoa não lê o evangelho, ou não lê as cartas paulinas, ou eu não sei o que acontece, que as pessoas acham que Jesus é um fazedor de milagres qualquer, que vem e faz milagre para nós, como um médico que receita remédios assim muito bons. Né? Não esquecem que Jesus é aquele que tem um projeto de vida para nós, um projeto de vida que faz com que a gente veja a vida com suas dificuldades, mas aceita ela e procura se desenvolver dentro dela. Que Jesus de Nazaré estão pregando hoje? Será que é o mesmo que Paulo prega?
E a segunda é: Paulo seguiu e amou Jesus incondicionalmente. Jesus vivia em Paulo. E o nosso seguimento de Jesus, como anda? Nossa vida em Cristo, como é que está? Será que a gente pode dizer, como São Paulo, que Cristo vive em nós? Que as pessoas podem encontrar Cristo olhando para nós? Que as pessoas podem olhar para nós e perceber uma pessoa divina como Jesus vivendo em nós? São Paulo era tão forte isso nele que ele falava para os discípulos que o seguiam: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós podemos também afirmar isso para outras pessoas? Ou a gente tem que deixar o Espírito Santo ainda agir muito poderosamente em nós para que a gente possa viver, né? E aí a gente vai encerrar aqui com um versículo, né, para a gente meditar nesse dia de hoje, né, nessa solenidade e durante a semana.